É uma alegria poder partilhar com você a preciosíssima palavra de Deus. E hoje eu quero tratar de um assunto soleníssimo, a vitória sobre o diabo, baseando esta mensagem em Colossenses 2:15. Vamos ouvir a leitura deste texto. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Há muitas pessoas que imaginam que na batalha espiritual, da luz contra as trevas, do bem contra o mal, do Deus vivo e todo-poderoso contra o diabo, nós estaríamos lutando com duas forças iguais e opostas. Porém, o diabo não é uma divindade caída. O diabo é um anjo caído. Ele é limitado quanto ao tempo, ele é limitado quanto ao conhecimento, ele é limitado quanto ao poder. O fim do diabo já está lavrado, já está decidido. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz que ele vai ser lançado no dia do juízo final, no lago do fogo, e vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Ele não é rei nem no inferno, ele será atormentado no lago do fogo para sempre. É claro que o diabo é um ser perverso. A Bíblia o denomina como diabo, Satanás, antiga serpente, o leão que ruge, Abaddon, Apolion, assassino, pai da mentira, maligno, enganador, suplantador, Deus deste século, príncipe deste mundo. Portanto, quando você vai examinando todos esses títulos e esses nomes, você percebe quão perigoso ele é. Ele não está sozinho, ele tem uma corja sob o seu comando. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Nós não devemos encarar esta luta espiritual com presunção ou menosprezando ou diminuindo a força e o poder deste inimigo. Paulo diz que nós não devemos ignorar os seus desígnios. Não podemos entrar nessa luta de cara limpa, usando armas carnais. Mas precisamos de armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Precisamos de toda a armadura de Deus. Precisamos ser revestidos com o poder de Deus. Porque este inimigo, diz a Bíblia, é um valente. Ele tem uma casa, ele guarda em segurança todos os seus bens. Este inimigo tem um reino, e a Bíblia chama de império das trevas. A Bíblia diz que este inimigo é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele é aquele que motiva e gera engano no coração dos homens para produzir violência, descalabro moral, falsas doutrinas. Seu papel é tentar, é corromper, é enganar, é mentir, é destruir. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Nós não podemos certamente ignorar os seus desígnios. É curioso que nessas pugnas políticas que o Brasil viveu
e possivelmente ainda vai viver doravante, há muitas pessoas que, adeptas do satanismo ou de crenças satânicas, místicas, que enaltecem o inimigo e escarnecem de Jesus, tentam intimidar o povo de Deus com ameaças. Mas precisamos compreender, à luz do texto que nós lemos e que foi lido aqui no programa, que o Senhor Jesus Cristo desbaratou principados e potestades na cruz. O Senhor Jesus Cristo é o mais valente, que entra na casa do valente, amarra-o, tira a armadura, a panóplia em que ele confiava e lhe divide os despojos. Em outras palavras, Jesus Cristo entra na casa do diabo e arranca de lá as pessoas que estavam cativas, prisioneiras. Foi isso que aconteceu comigo, é isso que aconteceu com você possivelmente, quando fomos convertidos, quando nascemos de novo, quando fomos arrancados da potestade de Satanás, quando fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino da luz. Éramos escravos do diabo, estávamos na casa do valente, na potestade dele, no império das trevas, e o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor tirou o tampão dos nossos ouvidos, e o Senhor arrancou de nós o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Nós não temos que ter medo. A Bíblia nunca nos ensina a ter medo do diabo. A Bíblia nos ensina a temermos a Deus, a submetermos a Deus e a resistir o diabo, e ele fugirá de nós. Aquele que é de Deus, o Senhor Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, é muito importante você compreender que nesta grande batalha espiritual, a vitória já está decretada. A vitória é de Deus e do seu povo. Quando você vai para o livro de Apocalipse, que é o livro que retrata as últimas coisas, você vai encontrar no capítulo 12 deste livro o dragão, o diabo, Satanás, que tenta destruir a Jesus. Não consegue. Não consegue. Jesus é o todo-poderoso Deus. Ele venceu o diabo lá no deserto. Ele venceu o diabo na cruz, quando ele expôs os principados e potestades ao vexame, ao opróbrio, à vergonha, à acachapante derrota. Ele venceu o diabo quando ele ressuscitou dentre os mortos, arrancando o aguilhão da morte, inaugurando a imortalidade. Ele veio para destruir as obras do diabo. Portanto, nós não temos que ter medo, ficarmos acuados, ficarmos amedrontados. Não, nós seguimos o capitão do exército celestial, Jesus Cristo nosso Senhor, e Ele é o grande vencedor. Ele não conhece derrota, Ele é o todo-poderoso Deus, e é Ele quem vai assentar no trono e vai julgar as nações. A Bíblia diz que o anticristo, que o falso profeta vão ser lançados no lago do fogo, está lá em Apocalipse 19:10. Está escrito lá no capítulo 20, versículo 10, que o próprio diabo vai ser lançado no lago do fogo. Está escrito também que a própria morte, o último inimigo a ser vencido, vai ser lançada no lago do fogo. E diz mais a Escritura, que o livro da vida vai ser aberto, e se alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, também vai ser lançado no lago do fogo. E então o Senhor Jesus Cristo vai colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, e vai declarar então que este reino de graça será o seu reino de glória, e ele vai reinar para sempre e sempre com a sua igreja. Nós não precisamos ter medo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O diabo já é um inimigo derrotado. Ele sabe que ele já está derrotado. Ele está esperneando e vociferando como um leão que ruge para tentar pegar as suas presas, mas nós declaramos que nós vencemos o diabo com o sangue do Cordeiro e com a palavra do testemunho. O povo de Deus é o povo vencedor. Não temos que ficar acuados ou amedrontados ou acovardados, porque sabemos que a vitória não é por causa da nossa força, a vitória não é por causa da nossa estratégia, a vitória é por causa do sangue do Cordeiro e a disposição, se preciso for, de morrer pela fé. Quando diz lá que, Apocalipse capítulo 12, que nós, versículo 11, que nós vencemos o diabo
pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, a palavra testemunho no grego é martiria, de onde vem a palavra mártir. Em outras palavras, se um cristão, como em tantos lugares do mundo, você pode saber disso, no século XX nós tivemos a maior quantidade de mártires do cristianismo. Passaram de 100 milhões de pessoas que morreram pela sua fé, em regimes comunistas, em regimes totalitários. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 12, capítulo 13, que o cristão, mesmo morrendo, ele é vitorioso. Porque o que o inimigo quer é que você se torne um apóstata, que você negue a sua fé. Mas o cristão, ele prefere morrer pela fé do que morrer abandonando a fé, ou viver abandonando a fé. De tal forma que o povo de Deus, a igreja de Deus, é vencedora, porque ela está alistada no exército daquele que nunca conheceu derrota, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a pergunta que eu lhe faço é esta: de que lado você está? Do lado de Jesus, o vencedor, ou do lado do diabo, o perdedor? Se você entregou sua vida a Jesus, se você creu nele como seu salvador pessoal, não importa quão fraco você seja, não importa a idade que você tem, não importa se você é rico ou pobre, se você é doutor ou analfabeto, não importa se você é branco, amarelo, pardo ou negro, não importa se você vive no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, se você está em Cristo, você já é mais do que vencedor por meio daquele que amou você. Se você está em Cristo, nada nem ninguém pode arrancar você dos braços de Jesus. Jesus Cristo disse: eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. A Bíblia é categórica em dizer: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É hora da igreja de Deus se levantar com grande força e vigor, na dependência do Espírito de Deus, olhando para a cruz de Cristo, vazia, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele está no trono e ele reina e ele vai voltar. E desta maneira a igreja se levantar para dar testemunho da sua fé com grande vigor, com grande coragem, na dependência do poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Nós esperamos que a igreja evangélica, a igreja cristã, o povo de Deus desta nação se levante como um povo vitorioso, povo que crê naquele que é o todo-poderoso Deus, o povo que entende que o Senhor Jesus está no trono e Ele governa e Ele reina sobre o universo, sobre as nações, sobre a nossa vida. Este é aquele que merece a nossa adoração. Este é aquele a quem nós servimos, este é aquele a quem nós seguimos, e por estas veredas, as veredas de justiça, é que nós queremos caminhar. Então ore comigo onde você está. Deus amado, nós te adoramos e louvamos o teu nome pela tua palavra, pela esperança e garantia que ela nos traz. Louvamos o teu nome porque o inimigo já foi vencido na cruz. E haverá um dia em que nós colocaremos também o inimigo debaixo dos nossos pés, conforme está escrito na tua palavra. Conceda alegria ao teu povo, conceda segurança ao teu povo e dá vitória ao teu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém.